Texto para nossa exposição nesta noite, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do verso de número 33. Perdão, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Nos diz assim a palavra de Deus. E eu quero, antes, contudo, ler apenas o verso 41 e depois a exposição do 35 em diante. Marcos 4, 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Feche os seus olhos, nós vamos orar, vamos pedir para que o Senhor fale conosco neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, cantamos da tua grandeza, cantamos que o Senhor é o nosso refúgio. Adoramos ao teu nome por meio da Escritura, quando lemos que ninguém pode ser comparado ao Senhor nosso Deus. Senhor, nesse momento nós estamos aqui prontos a ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor tem poder também para mudar e transformar os nossos corações por meio da tua palavra. E nós pedimos, faça isso, Senhor. Quebranta o nosso coração, encha-nos com teu Santo Espírito para que entendamos, compreendamos aquilo que nos diz a tua santa palavra. Tira de nós toda distração, ó Deus. Sabemos que talvez muitas coisas neste momento ao nosso redor, em casa, estão prontas a nos distrair, e nós pedimos a Ti, ó Pai, que nada disso nos impeça de proclamar a Tua palavra, nem tampouco também, ó Deus, de entendermos o que dela iremos ouvir. Fala conosco, usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Com certeza, nós temos ouvido em nossos dias um grande chamado à fé em Cristo Jesus. Todos estão com uma grande expectativa de que, após toda essa situação de pandemia, as pessoas se tornem mais crentes. Todos estão na expectativa de que todo mundo vai buscar a Deus com maior intensidade depois que tudo isso passar, e alguns acreditam que esta busca pelo Senhor já está acontecendo e será preservada, e que as pessoas amarão mais o Senhor, buscarão mais o Senhor. Nós temos ouvido esse chamado, creia em Deus. Este é o chamado que temos ouvido. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é a única solução para esse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas talvez o que nós não ouvimos é por que devemos crer em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que, neste momento de crise, de dificuldade, de angústia, de sofrimento, por que nós devemos crer em Cristo Jesus? Por que nele nós devemos nos refugiar? É sobre isso, então, que nós falaremos. E nós temos aqui no Evangelho de Marcos 4 narrativas que vão nos mostrar esta fé que precisamos ter em Cristo Jesus, o porquê precisamos ter esta fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 65. Nesse período de grande sofrimento, angústia, perseguição da igreja, Marcos escreve para os crentes que estavam em Roma, porque ali era onde ele estava também, a fim de consolá-los. Marcos havia auxiliado o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro. Pedro e Paulo, nesse momento, já estavam mortos. A igreja já não tinha a liderança desses dois grandes homens. E Marcos vai assumir o cuidado das igrejas, vai também trabalhar, cooperar neste envio de mensagem às igrejas, para consolá-los, também para trazer ânimo em meio a um cenário de dura perseguição. É então, neste momento, que nós cremos que estas palavras de Marcos, da sua narrativa, do seu evangelho, vêm para mostrar a força do Cristo que a igreja crê. É como se nós imaginássemos Marcos neste desejo de trazer conforto e consolo, apresentando um Cristo poderoso, mostrando para essa igreja, para estes que se chamam de cristãos, a força do Cristo em que eles creem, a força do Cristo que eles servem.
E é por isso que nós olhamos de forma muito objetiva, e Marcos é o evangelho mais sucinto, objetivo, e que trata muito das ações de Cristo desde o início. Você vê logo no capítulo 1, Marcos apresentando Jesus como sendo o Messias esperado. E você vai ter aí, primeiro, Jesus sendo o Messias autenticado pelos profetas. Logo no verso 2, Marcos capítulo 1, verso 2, Marcos cita Isaías falando, o Jesus que nós cremos é o Jesus anunciado no Antigo Testamento. Depois, o ministério de Jesus sendo validado por João Batista. Então, João Batista vê e reconhece em Cristo o Messias que estava prometido. Depois nós vemos também no batismo de Jesus uma autenticação deste ministério dele, vinda do próprio Pai, quando fala, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E por fim, nós vemos Jesus sendo tentado, provado e aprovado. De forma muito clara, então, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, Marcos já deixa bem claro, Jesus Cristo é Deus, é o Messias prometido, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Filho do Pai, é o Filho do Altíssimo. Nessa sequência, então, de falar sobre quem é Jesus e de mostrar o seu poder, nós teremos aqui, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 35 do capítulo 4, 4 narrativas que vão falar deste grande poder do nosso Cristo. E na medida que nós formos, então, contando essas narrativas e vendo cada um dessas características do poder do nosso Cristo, nós, então, também faremos a leitura. Então, eu convido você a ler comigo Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Quem é o nosso Cristo? Nós cremos num Cristo poderoso. E ele tem, primeiro, poder sobre a criação. Tema do nosso sermão, o poder do nosso Cristo. Primeiro, Cristo tem poder sobre a criação. Veja o que diz o texto, então. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é o nosso Cristo? É o Cristo que tem poder sobre a criação. Algumas coisas a nós considerarmos nesse primeiro ponto. Primeiro, Deus, por vezes, vai nos colocar em tempestades para nos provar e nos ensinar sobre a sua grandeza. Para demonstrar o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, por vezes estaremos colocados em tempestades. Foi assim com os discípulos. Jesus olha para os seus discípulos, e isso está dito no verso 35, e fala, vamos para o outro lado. Subamos ao barco e vamos ao outro lado. Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus tinha plena consciência da tempestade que iria assolá-los ali. Mas Jesus dá uma ordem, vamos para o outro lado, vamos entrar no barco, vamos para o mar da Galileia, esse grande lago, vamos enfrentar a tempestade. É claro que a tempestade ainda não havia chegado, mas Jesus já sabia acerca dela. Por vezes o próprio Deus nos conduz a tempestades. Esta é uma realidade. E talvez a gente passe por dificuldades em nossas vidas pensando, mas por que estamos a passar? E atribuímos isso às vezes a Satanás, atribuímos isso às vezes a inimigos terrenos, pensando que talvez eles sejam os grandes culpados de nós passarmos por aquele conflito, aquela situação. No entanto, muitas vezes pode ser o Senhor mesmo a nos conduzir a situações difíceis, de provas, de lutas, para no meio dessas situações, ele nos fazer experimentar da sua grandeza e do seu poder. Se nós olharmos o Evangelho de Marcos até esse momento, no capítulo 4, os discípulos já haviam visto alguns sinais, algumas maravilhas, mas eles não tinham experimentado para si este poder de Deus. Jesus já tinha curado outros, já tinha feito para outros,
mas não tinha feito para eles. É como se eles estivessem vendo, testemunhando, mas ainda não tivessem experimentado. Talvez seja como muitos ainda na igreja que ainda olham e veem e ouvem o testemunho de outros, mas ainda não experimentaram o Senhor agindo em suas vidas. E talvez o Senhor vai conduzir você, que conhece a história de muitos, que ouviu o testemunho de muitos, a uma situação de dura tempestade, para que você creia nele e experimente a grandeza deste poder. Segunda coisa que eu quero destacar aqui neste primeiro ponto, o poder de Jesus sobre a criação, é que o silêncio, por vezes, nos incomoda, traz para nós grande angústia. O mar agitado, as ondas arremessavam-se contra o barco e Jesus dormindo. Era o silêncio de Deus em meio à turbulência. Por vezes, irmãos, também a gente entra em situações assim. Deus nos coloca em meio à tempestade e no meio dela parece que ele não está conosco. Parece então que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, mas só o barulho das muitas águas, só o barulho do perigo, e isso traz para nós grande angústia. Mas Jesus o tempo todo estava no barco. Jesus o tempo todo estava no controle da situação. Em nenhum momento Jesus os abandonou. Ele estava ali. Ainda que nós, em meio às tempestades, não consigamos ouvir a voz do nosso Cristo, saibamos que Ele está conosco. E Jesus tem poder sobre a criação. Cristo, então, surpreende os seus discípulos. Esta é uma história conhecida. A tempestade vem do nada, atinge aquele barco, Jesus está a dormir, os discípulos acordam Jesus. Jesus, então, se levanta, olha para toda aquela situação e dá uma simples ordem ao mar. Emudece, e os ventos cessem. Acalma as águas, calem-se os ventos. Esta é a ordem de Jesus. Jesus dá esta ordem porque ele tem poder sobre a criação. E aqui, então, eu quero gastar a maior parte do nosso tempo no primeiro ponto. Por que Jesus tem poder sobre a criação? Primeiro, porque ele é o Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Jesus não apenas aparece na história, no evento da chegada em Maria, do Espírito Santo ter o colocado no ventre de Maria. Não é apenas em Mateus 1 que a vida e a história de Jesus começa. O Filho, segunda pessoa da Trindade, está desde o princípio. E desde o princípio faz ele também parte da criação, do processo de criação e de sustento dela. Imaginar uma Trindade fracionada, onde na criação estava Deus, onde na redenção está Cristo e onde na consolação e capacitação está o Espírito, é um tanto quanto incoerente com a Escritura. É claro que, em alguma medida, nós podemos olhar e atribuir os papéis principais a cada pessoa da Trindade. De fato, o papel principal na redenção foi de Cristo, o que não significa dizer que Jesus não tinha envolvimento nos outros momentos da história da redenção. Jesus estava na criação, Jesus estava na preservação do povo de Deus até a sua vinda, Jesus está na encarnação, na redenção, e veja, continua estando conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, claro, embora nós estejamos hoje em maior exercício do Espírito Santo capacitando, fortalecendo, edificando e consolando a sua igreja, não pensemos nós que o Pai e o Filho estão ausentes deste momento da história. Muito pelo contrário, o Pai continua controlando e cuidando de todas as coisas, agindo soberanamente. O Filho continua agindo, estando conosco. Então, irmãos, por que Jesus tem poder sobre a criação? Primeiro, porque ele é criador. Segundo, porque ele é sustentador. Terceiro, porque ele mesmo comandará na sua volta a restauração de toda a criação afetada pela queda. Cristo
é o nosso refúgio. Ele é poderoso sobre a criação. Então os discípulos olham assustados. Quem é este que até mesmo o vento e o mar obedecem à sua voz? Quem é este? Cristo Jesus. Ele domina sobre toda a criação. O vírus está aí. Uma pandemia, uma grande tempestade, mas Jesus domina sobre a criação. Na hora que ele quiser, ele vai dizer: cale-se, emudeça, cessem todos os tumultos em torno desta situação. E tudo isso acontecerá pelo poder da sua palavra, porque Jesus tem poder sobre a criação. O texto continua, e tudo está acontecendo no mesmo dia. Jesus ensina as multidões, cansado, vai para o barco, dá ordem, vamos para o outro lado, uma grande tempestade os atinge. O texto diz no verso 35 que já era tarde, então mais tarde ainda, já à noite, capítulo 5 nos diz, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O poder do nosso Cristo. Cristo tem poder sobre a criação. Cristo tem poder sobre toda potestade. Até mesmo o inferno treme diante do nosso Senhor Jesus. Não existe uma batalha espiritual no sentido de enfrentamento entre Deus e o diabo, entre Jesus e o diabo. Isso é impossível. Jesus é grandioso. Não há possibilidade do inferno resistir às ordens, ao comando, sequer à presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo vai à nossa frente, as portas do inferno não podem prevalecer. Olha, quando nós chegamos em Apocalipse e vemos o desfecho de todas as coisas. No capítulo de número 19, todo o exército do inferno, do dragão, de Satanás, se reúne a uma para lutar contra Cristo. E ele, pelo simples poder da sua palavra, destrói todos eles. Quem é o nosso Cristo? O nosso Cristo é aquele que tem poder até mesmo sobre os demônios. Tem poder sobre a criação, tem poder sobre todas as potestades. Claro que nós não faremos a exposição detalhada dessa narrativa
deste endemoniado, mas eu quero pontuar algumas coisas interessantes. Primeiro, um cenário extremamente mórbido, macabro. Jesus desembarca à noite num cemitério. Olha que situação já pavorosa. Imagine os discípulos, então, que saíram do meio de uma tempestade, agora serão conduzidos à beira da praia, de uma região de terra firme, pensando, ufa, chegamos, graças a Deus, tudo passou, estamos sossegados. Quando eles erguem a cabeça, onde estão? No meio de um cemitério. Numa terra gentílica, que não era a terra deles, do seu povo, mas de estrangeiros. Eles chegam ali, então, e se deparam com um cenário assombroso. Túmulos, e destes túmulos, um homem que sai gritando, nu, com pedras se ferindo, endemoniado. É muito interessante nós notarmos a aflição deste homem. E aqui o seguinte movimento do texto que eu quero chamar a atenção. Este homem está numa situação triste, abandonado por uma cidade, abandonado por sua família, há muitos anos já endemoniado, cadeias e correntes, algemas e correntes são colocadas nele e não resistem, ele quebra tudo, estoura tudo, se fere. E tudo isso aponta para o poder desastroso que Satanás opera e atua naquele homem. Nós não negamos a possibilidade da ação de Satanás. Satanás existe, não é um conto. É real o fato da existência de Satanás. No entanto, quando nós olhamos para este texto, nós vemos que até mesmo Satanás reconhece quem é Jesus. Exclamou em alta voz, no versículo 7, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O texto no verso 6 vai dizer que este homem endemoniado vem na direção de Jesus e adora Jesus e reconhece Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus não apenas tem poder sobre as potestades, como tem o reconhecimento da sua autoridade diante delas. Este homem, então, olha para Jesus e, possesso dessa legião de demônios, esses demônios viram e falam, olha, o que tens conosco? Porque vem nos perturbar. É como se eles estivessem dizendo assim, nós estamos aqui no nosso canto, numa terra gentílica, num homem desprezado por sua família, num homem desprezado por uma cidade, num homem que está aqui entre os mortos. É um morto-vivo andando entre cadáveres. O que tens conosco? Porque vem agora nos incomodar. Esta é a afirmação. Jesus, então, dá uma simples ordem, que eles saíssem daquele homem. Espírito imundo, sai deste homem. Qual é o nome deles? Eles respondem, legião, porque somos muitos. Uma legião romana era formada por aproximadamente 6.000 soldados. Imagine, então, diversos demônios possuindo aquele homem, trazendo todo tipo de aflição e de angústia para aquele homem. Mas Jesus tem poder, inclusive, sobre os demônios. Jesus dá ordem e aqueles demônios fazem um pedido. Nós não queremos sair desta terra. Vendo então os porcos, Jesus os expulsa e eles então possuem aqueles porcos e aqueles porcos, 2.000 deles, se precipitam na água. Talvez a pergunta que você faça é, por que Jesus fez isso? Por que Jesus atende ao pedido daqueles demônios? Reverendo Hernandes expondo o texto no seu comentário, ele vai nos trazer 4 motivos do porquê Jesus atende ao pedido desses demônios, dessa legião. Primeiro, para mostrar que a possessão era real. Talvez alguns poderiam olhar para a situação daquele homem e pensar, isso daí é um problema psicológico. Outros poderiam olhar e falar, isso daí é encenação. Ele deve estar querendo alguma coisa com isso. Ele deve ser louco. Mas para mostrar que era real a possessão demoníaca, Jesus então permite que aqueles demônios saiam do homem e vão para os porcos.
Segundo motivo pelo qual Jesus permite que aquilo aconteça, para mostrar que também a libertação era real. Não apenas a realidade da possessão, mas a realidade de aquele homem tinha realmente sido curado, sido liberto. Não era uma brincadeira, não era uma encenação. Houve, de fato, libertação de alguma coisa que agora possuía os porcos e que era terrível, violenta e que precipitou os porcos às águas. Era real a condição de possessão demoníaca, foi real a condição de livramento daquele homem. Porque Jesus permitiu que aqueles porcos saíssem, que aqueles demônios saíssem daquele homem e fossem para os porcos. Terceiro motivo, para mostrar o valor que Satanás dá a um homem. O mesmo valor que ele dá a um porco. Veja que o problema não estava em ir para os porcos. Aliás, que o problema não estava em sair do homem e ir para os porcos. Estava em sair daquela terra. A situação é que, para Satanás, estar no homem ou nos porcos era indiferente. Satanás não dá valor nenhum aos homens. Toda a beleza, glória e sedução que Satanás tem a oferecer para os homens não é uma preocupação ou um desejo de ver os homens felizes. Por isso, as muitas tentações, as coisas que os nossos olhos cobiçam, não se engane, Satanás não tem nenhuma preocupação com você. Quando uma tentação vem, tenha certeza, vem para te tratar feito um porco. Então pense muito bem. Quando você recebe o convite de uma mulher que não é a sua esposa, quando você recebe o convite para ir numa festa que não glorifica a Deus, quando você está diante de uma situação para fazer um trambique, uma maracutaia, pense bem, porque Satanás te compara a um porco. E para ele você não é mais do que isso. Todas essas ofertas que aparentemente podem nos parecer boas. Olha, vou ter vantagem nessa negociação fazendo assim. Vou ter vantagem na minha empresa não pagando aquilo que é justo. Vou ter vantagem numa situação extraconjugal. Satanás está te tratando como porco. E o seu fim vai ser precipitado em meio a um oceano, a um mar de angústias e lamentos. Quarto motivo que nós vemos aqui, que justificam Jesus ter atendido ao pedido dos demônios, para mostrar o valor que os gadarenos davam ao homem. Os gerazenos escantearam aquele homem. Gerazenos e gadarenos eram formas distintas de se referir ao mesmo povo. Eles deixaram aquele homem isolado, excluído do convívio social. Não tem mais jeito para ele. A família o abandonou, a sociedade o abandonou, larga ele aí no meio do cemitério. Ele já é um morto-vivo, um zumbi, que fique ali. E observem, aqueles homens não estão preocupados com o homem que estava endemoniado, mas com os 2.000 porcos que foram sacrificados. O interesse material era muito maior do que o interesse por uma vida transformada. Pense você também, que talvez as muitas pessoas usadas por Satanás para te trazer a tentação, para te tentar e te fazer errar, cair, também não estão preocupadas com você. Talvez aquela mulher que te seduz, que te atrai, e você pensa, é muito melhor do que a que eu tenho em casa, talvez, assim como Satanás, te valorize tal qual valoriza a um porco. Dê, talvez, ao dinheiro, aos recursos, a qualquer outra coisa, mais valor do que daria a você. Talvez aqueles amigos que você valoriza tanto e considera tanto, ao ponto de deixar de ir à igreja para estar com eles, de deixar de fazer o que é certo para agradar a eles fazendo errado, para fazer uma média com eles, talvez te valorizem tanto quanto valorizam a porcos. E talvez estejam interessados mais em porcos do que em você. Reflita nisso. Qual é o poder do nosso Cristo? O nosso Cristo tem poder sobre os demônios. E veja que coisa linda que ele faz. Se antes este homem era um servo de Satanás, agora ele é um servo do Senhor Jesus Cristo.
todo este cenário se desenrola. E o que eles presenciam agora? Eles olham e veem, observam um homem assentado, vestido em perfeito juízo. Qual era a situação daquele homem? Dia e noite, andando, perambulando de um lado para o outro dentro daquele cemitério. E agora ele está assentado, calmo. Foi liberto pelo Senhor Jesus. Qual era a situação daquele homem? Nu, sem as roupas, pegando pedras e ferindo a si mesmo. Como ele está agora? Vestido. Como ele estava antes? Como que um louco, insano. Mas agora está em perfeito juízo. Antes servo de Satanás, mas agora um servo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens da cidade querem Jesus indo embora. Jesus entra no barco. Jesus atende aqueles homens porque sabe que o valor que eles estavam dando para Jesus era nenhum. Eles estavam mais preocupados com porcos. Quando aquele homem que havia sido liberto dos demônios olha Jesus indo embora, ele chega a Jesus e fala: Senhor, deixa-me ir contigo. Não é com estes que eu quero ficar. Eles nunca se importaram comigo. Mas Jesus dá uma ordem: não, fica. Anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus dá uma linda missão para aquele homem. Você há muito serviu Satanás, mas agora eu quero te usar para que você me sirva. Talvez você ouviu o que eu disse aqui sobre o diabo e o que ele pode fazer. E eu dei exemplos aqui. Mas eu quero te dizer que se até a este momento Satanás em alguma medida te enganou, te iludiu, te conduziu em caminhos e te tratou como porco, Cristo Jesus quer te libertar e te tratar como servo dele, quer te usar para a glória dele e te convida: vai e anuncia todas as coisas que eu, Senhor Jesus, fiz por você e da misericórdia que eu demonstrei para ti. E ele foi ao encontro da sua família, foi para a sua terra, em Decápolis, uma terra de gentios. Não era do povo de Deus, mas o amor de Deus se estendendo a todas as nações, por meio de alguém que estava possesso por demônios, usando para chegar em lugares mais distantes, e ali anunciava, cumpria o que Jesus dizia, e todos ficavam admirados. Louvado seja Deus. Quem é o nosso Cristo? Ele é poderoso sobre a criação. Até o vento e o mar lhe obedecem. Ele tem poder sobre os demônios. Os demônios se lhe submetem. Os demônios o adoram e reconhecem a sua grandeza. Os demônios são derrotados pelo Senhor Jesus. Os planos de Satanás são frustrados pelo Senhor Jesus. Ele torna servos de Satanás servos seus, para a glória dele, e muda histórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Cristo? É aquele que tem poder sobre as enfermidades. Jesus sai, entra no barco e volta para Cafarnaum. Volta para sua terra. Ao chegar ali, encontra um homem, uma autoridade da sinagoga, que tem sua filha adoentada e pede para que Jesus a cure. Jesus, então, decide ir até a casa daquele homem. E no meio do caminho, uma multidão já novamente cerca Jesus. E Jesus andando, diz o texto, versículo número 24. Grande multidão seguia, comprimindo, apertando. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara,
veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja Deus. Quem é o nosso Cristo? O nosso Cristo é aquele que tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Não importa o tamanho e o grau da enfermidade, do vírus, da peste, o Senhor Jesus tem poder sobre toda a enfermidade. Veja a gravidade do caso daquela mulher. Há 12 anos sofria. Algo que há tempo se estendia, que lhe trazia grande constrangimento social. A mulher que estava com fluxo não podia ter convívio com a sociedade, reuniões em família, o culto, nada disso. 12 anos sofrendo, que já havia padecido nas mãos de muitos médicos, não era ter sido bem atendida, diz o texto que vinha sofrendo e muito padecer à mão de vários médicos. Padecer à mão de vários médicos significa dizer o quê? Que esses médicos tentaram de todos os jeitos e formas cessar este fluxo. Imagine uma mulher, então, num problema de saúde, experimentando um jeito e esse não dá, outro e esse não dá, e o médico chega e fala: tudo que eu podia fazer, eu já tentei e não deu certo. E ela vai em outro médico, e esse médico faz o mesmo processo, tenta de um jeito, tenta do outro, mais uma maneira, e chega para ela e fala: tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E sofrendo nas mãos, um por um dos médicos, gastando muito dos seus recursos, tudo é perdido, e ela não foi curada. Aquilo, então, que para os homens não tinha solução, que para muitos médicos era impossível, não tinha vacina, não tinha jeito, não tinha forma de ser curado, aquela mulher, sabendo da fama de Jesus, ouvindo falar de Jesus, pensou: vou atrás dele, e se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Ela vai por trás de Jesus, talvez pela vergonha, pela situação constrangedora de uma mulher com fluxo de sangue no meio de uma multidão. Por trás, então, ela toca nas vestes de Jesus. E imediatamente ela se viu curada da sua enfermidade. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Porque ele tem poder sobre toda a enfermidade, sobre aquilo que era impossível aos médicos. Jesus tinha poder. E ao ser tocado, ele reconhece que algo aconteceu. Ele vira para a multidão e pergunta: quem me tocou? E por mais que aquela parecesse uma pergunta absurda, e Jesus sabia quem havia lhe tocado. Alguém que tem poder para curar, não vai ter poder para saber quem lhe tocou? Claro que ele sabia. Mas por que Jesus pergunta isso? Para ver manifesto, para que aquela mulher se apresentasse à multidão. Havia uma questão da lei. A pessoa, quando estivesse limpa do seu fluxo, se apresentava em um rito de purificação diante do sacerdote. Jesus é o sacerdote por excelência, diante de quem aquela mulher se apresenta. Ele fala a ela: você está curada, a sua fé te salvou. Ela, então, tem recuperado não apenas a sua saúde, mas o reconhecimento social. A condição social dela também foi restabelecida. A tua fé te salvou, você está curada, você está bem. É o sacerdote dos sacerdotes dizendo: purificada você está de toda a enfermidade. Quem é o nosso Cristo? Ele tem poder sobre as enfermidades, sobre o coronavírus e sobre qualquer outro vírus, epidemia e problema que possa existir. Aquilo que os médicos não podem fazer, o nosso Cristo pode. Louvado seja ele, louvado seja o Senhor. Quem é o nosso Cristo? É aquele que tem poder sobre a criação, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre as enfermidades, mas, por último, tem poder sobre a morte. Você ouviu falar, então, da criação e pode pensar: ok, pastor. Muito embora seja difícil acreditar assim, mas vamos imaginar, parar as águas pode ter sido uma coincidência. Você pode ter ouvido até aqui e pensado: tudo bem, pastor, demônio não me importa, pastor, não é o que me aflige. Você pode ter ouvido falar de uma doença e pensar: ok, pastor, foi curada. Pode ter sido o tempo daquele ferimento, o corpo de algum jeito assimilou a cura. Mas, irmãos, como se dizia o ditado, na vida só não se dá jeito para a morte. Jesus vem e prova o contrário.
Eu sou o Cristo, que tem o poder sobre a morte. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 21. Diz assim, então, a palavra de Deus. Marcos 5, 21 e depois 35. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu quero destacar primeiro o desespero desse homem. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. Depois, mais adiante, no 35, vai dizer que ele era o chefe da sinagoga, um rabino. Nós estamos falando, então, aqui de um judeu. E se você olhar o contexto de Marcos, os judeus já estavam olhando torto para Jesus. Os judeus já estavam olhando e falando, esse daí está dizendo ser o Messias. Já estavam, inclusive, no capítulo 3, tramando a morte de Jesus. Olha, esse é um herege. Este está profanando, blasfemando, vamos matá-lo. Imagine, então, que nesse contexto, onde os judeus, onde os das sinagogas estavam planejando a morte de Jesus, este que é chefe de sinagoga, desesperado com a situação da sua filha, talvez sem ter a quem recorrer, pensa, pode ser a minha última chance, pode ser vergonhoso entre os meus, pode ser contrário à minha religião e à minha fé, contrário àquilo que pensam os meus iguais, mas eu vou procurar Jesus. O desespero desse homem que vai até o encontro de Jesus e lhe suplica insistentemente: a minha filhinha está à morte. Jesus vai atendê-lo. Veja a sequência do texto. Falava ele ainda, versículo 35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção a elas, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, imagina, pensa comigo, aquele momento em que o pai recebe a notícia da morte da sua filha, o desespero, a angústia, a aflição, a tristeza. E ao mesmo tempo ele ouve de Jesus: não temas, creia, somente creia. Irmãos, talvez Jesus esteja falando isso comigo e com você. Creia, somente creia. Está todo mundo falando, já foi, estamos perdidos, não há solução. Chega, pare de clamar ao seu Deus. Para que fazer jejum? Para que continuar orando? Talvez a semelhança da mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o Senhor Jesus está falando comigo e com você. Creia, apenas creia. O texto segue. Contudo, não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Uma grande multidão atrás dele, apenas Tiago e João. Apenas eles me sigam. Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Claro, uma menina, 12 anos, havia morrido. Todo o alvoroço de uma situação de um funeral. Familiares chegando, amigos chegando e se reunindo, chefe da sinagoga, então aqueles que visitavam e que congregavam naquela sinagoga, talvez ali estivessem os que choravam e os que pranteavam muito. Imagina esse cenário. Jesus olha para aquele pai que recebeu a notícia, sua filha já está morta. E ele ouve de Jesus, crê somente. Talvez quando ele ouve de Jesus, crê somente, ele poderia ter pensado, ele sabe de alguma coisa que esses homens que vieram me dar essa notícia não sabem. Eu fico imaginando ele considerando isso. Há uma esperança de que talvez ela esteja viva e que esses homens falaram besteira e Jesus sabe que ela viva está, por isso que ele está falando, fica calmo, fica sossegado, eles não sabem o que dizem. Mas aí ele chega na sua casa e vê o alvoroço de um sepultamento, de um funeral, vê o alvoroço de
pessoas que estão pranteando e chorando a morte da menina. Imagina, então, a situação para este homem. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Claro que vão rir. Ela está morta. Nós sabemos que ela está morta. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. Entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Menina, eu te mando, levanta-te. Quem é o nosso Cristo? É aquele que tem poder sobre a morte. Nem a morte pode detê-lo, nem a morte pode derrotá-lo. Esse é o nosso Senhor Jesus. E imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder sobre a morte. O apóstolo Paulo vai falar disso adiante, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15. Qual é a esperança que nós temos em relação à ressurreição? Qual é a esperança que nós temos de que não permaneceremos na morte? A esperança de que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte, é a primícia dos que dormem. Porque ele venceu a morte, nós temos a certeza, nós também venceremos. Por isso que Paulo disse: se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é vã então a nossa fé. É vã então tudo aquilo que a gente faz. Vamos comer, beber, morrer. E chega, e basta. Mas porque nós cremos que ele venceu a morte e vencerá por nós o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também nos vivificará no último dia. É a certeza que nós temos. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Ele ressuscitou aquela menina. E por que ele fez isso? Porque Cristo Jesus tem poder sobre a morte. Irmãos, eu quero encerrar o nosso sermão dizendo a você que Cristo Jesus tem poder também para te livrar da condenação eterna. Nós estamos falando aqui por que devemos crer em Cristo Jesus. Primeiro, porque ele tem poder sobre a criação. Segundo, porque ele tem poder sobre os demônios. Terceiro, porque ele tem poder sobre as enfermidades. Quarto, porque ele tem poder sobre a morte. E eu quero te dizer, creia no Senhor Jesus, porque ele tem poder para salvar a sua vida da condenação ao inferno. Cristo Jesus é o único meio, é o único caminho para a vida. Ele é o único que pode nos livrar do maior problema que nós poderíamos ter e enfrentar, o problema do pecado, o problema do inferno. Maior do que o problema de uma pandemia, maior do que o problema de um endemoniado, maior do que o problema até mesmo da morte física, é o problema da morte espiritual, a segunda morte. E Cristo Jesus pode nos livrar disso. Por quê? Porque ele, na cruz, pagou o preço condenatório que era para ser meu e seu. Jesus foi na cruz para que nós não experimentássemos da condenação. Jesus cumpriu a lei com perfeição, agradou ao Pai por meio dos seus atos de justiça. E nos atos de justiça do nosso Cristo, nós temos poder para desfrutar da bênção celestial, da salvação, da vida eterna. Que nós, irmãos, creiamos no poder do nosso Cristo. Que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas que diante desta certeza de que o nosso Cristo tem poder sobre a criação, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, e tem poder para nos salvar, que nós creiamos, nos apeguemos a Ele mais do que nunca, que nós, à semelhança do que fez aquele homem endemoniado, que agora estava curado, saiu a proclamar, façamos o mesmo. Proclamemos a essas pessoas, não apenas fazendo um convite, venham até Cristo, mas falando, venham até Cristo, porque Ele tem todo o poder. Creiamos no Senhor Jesus,
proclamemos do Senhor Jesus, vivamos para a glória dele, porque com certeza vale muito a pena. Que o Senhor nos abençoe. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus.